Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar do lago sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. E quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava nos meus tornozelos. Versículo 4. Eu estou lendo na versão NVT, queridos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado. Porém, fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta às margens do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Oh, aleluia! Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixe, glória a Deus, porque sua água se tornará pura, surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores virão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até En-Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixe de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Versículo 11. Porém os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvore frutífera de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão, louvado seja o nome do Senhor, e nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês. Maravilha. Receba essa palavra, filho. Tempo de frutificação sobre a tua vida, tempo de colheita abundante. Oh, aleluia. Pois serão regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento, suas folhas de remédio. Pai, esta é a tua palavra. Fala, Deus, e todo o nosso ser te ouvirá. Queridos, nós estamos diante de um livro que é carregado de figuras de linguagens e que a teologia chama de linguagem metafórica ou metáforas, e tudo o que está contido no livro do profeta Ezequiel reporta um tempo de certa maneira emblemático na história do povo hebreu. O profeta Ezequiel, ele era sacerdote. E quando você ler o primeiro capítulo desse livro, você colhe e absorve algumas informações a respeito de Ezequiel, onde ele estava e o porquê, de certa maneira, desses escritos nesses 48 capítulos. O povo hebreu, ele estava enfrentando um cativeiro. E esse cativeiro, quando você lê o capítulo 24 do segundo livro de Reis, e quando você lê o livro do profeta Jeremias, você percebe que esse cativeiro, ele surgiu em função da desobediência do povo. Não obstante todo o sofrimento dos compatriotas do Reino do Norte, que havia sido levado cativo pelo Império Assírio, o Reino do Sul, Judá, vendo
todo o infortúnio dos seus compatriotas, em função da desobediência, eles incorreram na mesma rota escorregadia da obstinação, da ruptura de aliança, ignoraram os alertas dos profetas, e era um tempo de ruptura da aliança do povo para com Deus. E quando você lê o livro do profeta Abacuque, você vai ver Abacuque inquieto com a desordem em Judá, com as injustiças que estavam acontecendo. E Abacuque, ele chega diante de Deus, perguntando se Deus não estava vendo aquela situação, e se não haveria uma punição para o povo. Deus entabulou uma conversa com o profeta, e revelou para ele que iria levantar uma vara de repreensão, e esta vara de repreensão seria os babilônicos. E de fato, queridos, o reino do sul, capital Jerusalém, ignorou todos os alertas dos profetas, em especial o profeta Jeremias, e veio a invasão em 3 partes. Se você ler os últimos relatos de 2 Reis, você vai entender a crueldade, a dureza daquela invasão por parte do monarca Nabucodonosor. A Bíblia diz que os primeiros que foram levados cativos foram a nobreza, as pessoas mais cultas, e aí estava Daniel e os seus amigos. A segunda investida de Nabucodonosor, o profeta que então sacerdote Ezequiel foi levado. E a terceira e última investida foi uma destruição total do templo, derrubada das muralhas, incendiaram a cidade, e ali só restou a pobreza, ficaram alguns remanescentes, e o restante foi levado para a Babilônia. Um quadro triste, um quadro de sofrimento, um quadro que parecia que não haveria mais saída para o povo. Os exilados ficaram às margens de um rio chamado Quebar. E ali, o Salmo 137 relata o quadro, o drama dos cativos. O salmista diz que às margens do rio da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, dependurava as nossas harpas. Aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, e diziam: entoai-nos um dos cânticos de Sião. O salmista relata aquele drama, dizendo como nós podemos cantar um cântico de Sião em terra estranha. E nesse mesmo salmo vem uma promessa da parte de Deus. Deus diz: Jerusalém, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que se esqueça a minha destra, ou seja, a minha mão direita, as suas habilidades, e a minha língua esteja presa ao seu paladar. Mesmo diante de um quadro de cativeiro, mesmo diante de um drama que a nação vivia, as harpas penduradas no salgueiro, eles não tinham uma compreensão ainda profunda onde deveriam adorar ao Senhor, e eles achavam que a adoração deveria ser só em Jerusalém. Depois, lá na frente, ao redor daquele poço, Jesus esclareceu para aquela mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém, não é na Babilônia, é em espírito e em verdade. A topografia não é o mais importante. O mais importante é como se adora a Deus. Mas a nação estava tão enfermada, tão doente, tão distante, que eles não conseguiam cantar os cânticos de Sião. Então era o quadro do cativeiro, parecia que não tinha saída. Mas ora, esses mesmos cativos receberam por parte de Jeremias, no capítulo 29 do livro do profeta, uma carta explicitando que Deus não iria esquecer deles, e que ao completar 70 anos, eles iriam retornar para Jerusalém.
que eles casassem, que eles não se rebelassem, que eles prosperassem ali, orasse pelo bem-estar do Império Babilônico. Quando nós olhamos o Salmo 137, quando nós olhamos esse livro do profeta Ezequiel, que foi escrito para que aqueles cativos entendessem o porquê deles estarem ali. Porque havia questionamento, Deus nos abandonou, a empáfia daquele povo, a soberba, parecia que não se afastava deles. Porque nenhum cativeiro é por acaso. Talvez você esteja hoje num cativeiro, fruto de desobediência, e muitas vezes quer facultar a Deus uma responsabilidade que Deus não tem, quer culpar a Deus de uma responsabilidade que Deus não tem. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Muitas vezes nós incorremos em dramas pessoais por escolhas erradas. Sim, você é livre para fazer as suas escolhas. Deus não criou uma sociedade robotizada, controlada, como marionetes. Não, Deus lhe deu o direito de escolha. E você é livre para escolher o que você acha que talvez seja o melhor para você. Mas saiba de uma coisa: você não é livre para escolher as consequências de cada escolha que você faz. Por isso você precisa ter muito cuidado. O povo padecia de um cativeiro. E o profeta Ezequiel foi levantado para denunciar aos cativos o porquê deles estarem ali. Leiam o livro e você vai se deparar com visões profundas. Sim, queridos. Porque em situações difíceis, Deus continua se revelando. Em situações onde você muitas vezes parece que não tem saída, Deus se revela. Porque Deus, Ele é justiça, mas Ele é misericórdia. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E Ezequiel teve visões de como os líderes de Jerusalém estavam se comportando. Como eles estavam maculando a aliança com Deus, como eles estavam afrontando a santidade de Deus. Deus revelou no cativeiro para Ezequiel que por trás das paredes do templo havia símbolos de adoração pagãs e idólatras, promovida pelos próprios sacerdotes. Se você olhar a história, Ezequiel era contemporâneo de Jeremias. E como Ezequiel, Jeremias também foi chamado em um tempo muito grande de crise. Ezequiel era sacerdote, cresceu estudando, se preparando para exercer, segundo a luz humana, o ministério sacerdotal. Que não era um ministério que alguém decidia andar pela trajetória do sacerdócio, não. Para ser sacerdote tinha que ser da linhagem da tribo de Levi, mas nem todo levita era sacerdote. Teria que, além de ser da tribo de Levi, da árvore genealógica de Arão. Um sacerdote, ele era ensinado exaustivamente ano após ano. E só aos 30 anos de idade ele poderia exercer o seu sacerdócio. E você vê isso lá em Números capítulo 4, 5, 6, 7 e 8. Então, Ezequiel, ele era contemporâneo, ele era jovenzinho, quando o ministério de Jeremias ecoou em Jerusalém. Jeremias também era filho de sacerdote. Ilquias, da cidade de Anatote, preparado para ser um sacerdote, mas Deus o levantou como um profeta, para denunciar os desmandos dos sacerdotes. Então, eu penso que Ezequiel, ele acompanhou o ministério, as denúncias do arauto de Deus, profeta Jeremias, fazia contra os desmandos de Judá. E quando Ezequiel, lá em Babilônia, às margens do rio da Babilônia, no exílio, Deus o levanta como profeta,
E ele começa a receber a revelação dos desmandos dos próprios sacerdotes, que diante do altar e diante do povo se apresentava de uma maneira, mas quando acabavam os ritos litúrgicos e religiosos, eles iam para a parte de trás do templo se prostituírem. O mundo da linguagem sem o mundo da prática é um mundo vazio. Até hoje Deus tem levantado profetas para denunciar esta vida baldiana que muitos querem levar, um cristianismo de aparência. E quando nós chegamos no capítulo 40 deste livro, Deus começa a trazer uma visão para Ezequiel de um novo templo. Não aquele templo maculado, não aquele templo que os sacerdotes usavam só para o rito litúrgico meramente religioso. E finalizando praticamente quase o livro, Ezequiel tem uma visão. E essa visão, muitos pregadores, e você vai ver uma enxurrada de estudos sobre esta visão. Eu sou biblicista ao extremo. A Bíblia diz o que ela quer dizer. A Bíblia ela tem ensinos intrínsecos, ou seja, que está dentro, que é revelado pelo Espírito, que você não compreende na primeira leitura. E existem ensinos explícitos, que logo quando você lê, você já tem a consciência do que o texto quer dizer. Quando nós nos deparamos com o ensino que está intrínseco por dentro das letras santas e sacrossantas, há um risco muito grande de incorrermos em interpretações que o texto não fala. Ora, a Bíblia diz que depois disso, disse o quê? Tudo o que começou a acontecer desde o capítulo 40. Este homem, tem versões que diz que era um anjo. Tem pregadores que diz que era uma teofania, ou seja, a manifestação do próprio Deus. Eu não vislumbro isso. Mas o fato é que esse homem aparece para Ezequiel, e Ezequiel tem uma visão aonde? Lá no exílio. Queridos, nos momentos mais escabrosos, mais difíceis que nós passamos, eu quero que você entenda que Deus é um Deus que se revela. Ainda que você esteja mergulhado em uma situação que foi levada por você mesmo, saiba que Deus ele tem interesse de tirar você desse cativeiro e de se revelar para você. Veja que a nação estava distante por uma desobediência, estava enfrentando um cativeiro por uma rebelião. Mas Deus não o abandona, não deixa lá, entregue a própria sorte. Pelo contrário, Ele levanta um arauto, uma voz profética no meio do povo, para ensinar que há esperança, que Deus não abandona os seus. Jerusalém, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a minha destra se esqueça, perca as suas habilidades. Que a minha língua fique presa ao meu paladar. É uma figura de linguagem que Deus está dizendo, é impossível eu esquecer de ti, ó Jerusalém. E vem uma visão extraordinária de uma água que sai do templo. E a visão diz que aquele homem leva Ezequiel a passear pelo meio daquelas águas. E aquele homem tem uma espécie de uma trena. E ele começa a medir. Tem versões que falam 1000 côvados, que dá aproximadamente quase 500 metros. E a cada 500 metros havia um nível de volume de águas. O primeiro nível, a água ia até os artelhos. Versões Almeida corrigida, Almeida atualizada fala artelho, tornozelo, a mesma coisa. Ele vai e mede mais 500 metros. E as águas chegam agora a um outro nível, nos joelhos. Versão Almeida, revista e corrigida, diz que o terceiro nível, a água ia no lombo, na cintura. E agora atingindo 2 quilômetros naquela marcha profética por dentro daquela água.
ele atinge um nível de volume de água que não dava para andar. Tinha que ser a nado. E ele volta para o outro lado da margem. E aí a visão diz que ele se depara com árvores do lado do outro. E aqui tem uma visão escatológica, uma visão de uma revelação profética. E muitos defendem que é uma visão para o reino milenar, onde as águas do Mar Morto se tornarão adocicadas. Sim, porque eu acredito que alguém já lhe falou que as águas do Mar Morto é o lugar de maior concentração de sal em todo o planeta. Ali é muito sal. Quem já foi em Israel já teve a experiência, e nós estivemos ali em 2015 e vimos ali aquele mar morto, não tem vida, muito sal. Mas já há vídeos onde alguns lugares ali em torno daquele mar já tem peixinho, já tem água doce, porque a Bíblia diz o que ela quer dizer. Mas eu não vou me deter nessa questão dessa revelação escatológica que alguns defendem que é para o tempo milenar, onde Jesus irá reinar com a sua igreja durante 1000 anos. Mas eu quero trazer para você um ensino desta passagem que é quase um consenso entre todos os pregadores. Nós estamos aqui diante de uma visão onde a água é um símbolo importante nessa visão. E quando nós estudamos a Bíblia no Novo Testamento, você vai ver que a água é um dos símbolos do Espírito. Sim, João capítulo 7, versículo 37. Último dia da festa do tabernáculo, festa das cabanas. Jesus estava ali no templo e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele bradou. Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E o texto ali em João capítulo 7, fala que Jesus estava falando do Espírito Santo, do fluir, da unção. Então esse texto é quase que um consenso entre os pregadores. O resto que você ouviu por aí é invencionice. Mas é quase que um consenso que aqui fala de níveis de experiência no Espírito. Níveis de experiência que você só tem se investir tempo e obedecer. O homem chama Ezequiel vai. Ele não questiona. E a sua primeira experiência é com água que dá até os tornozelos. Muitos receberam um convite do Espírito de Deus, aceitaram Jesus e estão nesse primeiro estágio. Estágio bom, sente a presença. Mas eu quero que você entenda que a vida cristã é uma vida dinâmica. A vida cristã não é uma vida parada. É uma vida dinâmica que tem experiência reservada dia após dia. Por isso que eu não comungo com a ideia de narrativas que diz: não, o culto está parado, a igreja está parada. E começam a criar alternativas para animar, e bota a bola lá na frente, e solta fogos, e cada dia é alguma coisa para criar uma dinâmica para atrair o povo. Eu não estou dizendo que isso está errado. Eu estou dizendo que há uma unção, um poder que nós devemos priorizar. Há um poder do Espírito que tem que ser a locomotiva da igreja local. O poder do Espírito tem que ser a locomotiva da vida cristã. E quando você aceita Jesus, você tem a primeira experiência. As águas estão no tornozelos. Mas veja que na visão de Ezequiel, à medida que ele ia se aprofundando, as águas iam pegando um volume maior, até chegar a um volume que só ia a nado. Aqui, queridos, é o nível que Deus quer para nós. Um nível profundo, que não se chega nele através de
tempo simplesmente dentro de uma igreja local. Não se chega nesse nível através de cargos. Não se chega nesse nível profundo em Deus com simplesmente conhecimento meramente teológico. Tem que investir tempo, filho. Tem que investir tempo. O nome Ezequiel significa Deus fortalece, Deus dá força. Esse Deus que nós servimos, um Deus que nos concede força para superar os cativeiros da vida. Interessante que, após aquela visão daquelas águas, no seu último nível, aquele homem ou anjo traz Ezequiel para o outro lado das margens e diz: você está vendo? E Deus está nos trazendo nessa noite para dizer: olha, você está vendo que há níveis de experiências novas em Deus. Você não precisa ficar apegado a um saudosismo daquilo que se passou. Não, pastor, antes era melhor, antes eu tinha isso. Eu queria usar uma dinâmica na vida cristã que é refletida na própria carta que Jeremias mandou para os cativos, no capítulo 29. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É esse convite que Deus nos faz nessa noite de Santa Ceia. Perceba que parecia que os cativos estavam abandonados e jogados e largados à própria sorte. Mas Deus levanta um arauto, não só em Jerusalém para mandar a carta, que foi o caso de Jeremias, mas ele levanta um arauto no meio dos exilados, para dizer: há um rio de Deus que muda a circunstância, que subtrai toda a esterilidade, que faz aquele que não frutifica passar a frutificar. Porque Ezequiel tem uma outra visão, que ele não teve no primeiro momento. Ele viu que as margens daquele rio, caudaloso, tinha árvores dos dois lados, que produzia sempre frutos a cada mês. Qual é a árvore que produz fruto todo mês? São as árvores que são irrigadas pelo rio de Deus. Quando o cristão não vive uma vida irrigada pelo poder do Espírito Santo, ele não frutifica. Você encosta junto dele, é só queixa, é só reclamação, é só lamúria, um apego àquilo que se passou, não vislumbra o que Deus quer fazer agora. Esse foi o problema do povo na reconstrução do templo. E teve que o profeta Ageu dizer: olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Pare com esse saudosismo. Talvez o novo templo não seja suntuoso como o templo que Salomão construiu, mas vai ter glória, vai ter poder, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vivo hoje, vivo agora, filho. O rio de Deus está passando. Essas águas tornam puro aquilo que está impuro. Essas águas, ela tem um poder pelo seu volume de arrancar os tocos que represam novas experiências em Deus. Essa água tem um poder de levar para longe os entulhos que lhe impedem de viver o sobrenatural de Deus. Essas águas que simbolizam o Espírito Santo têm poder para lhe levar a experiências novas à medida que você obedece e à medida que você avança. É isso que esta palavra nos fala nesta noite. Ezequiel viu árvores que frutificavam. Interessante que ele disse que
As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão. Salmo 1, né? Como árvore ali plantada junto a ribeiro, não seca, porque está junto do ribeiro. Produzirão uma nova colheita cada mês, pois serão regadas por esse rio. É isso, querido. Quando você vive uma vida irrigada pelo Espírito Santo, você produz. Uma vida que não produz, que não avança, que não traz nos seus lábios narrativas de fé, de encorajamento. Uma vida que está desidratada espiritualmente, precisa ser irrigada por esse rio, que nasce no templo. No templo. Filho, tem coisa que Deus só se revelará no templo. Pode ser que chegue um dia que a gente não venha mais para o templo, perseguições talvez, não sei, mas enquanto é possível vir, é no templo e nas casas. Essa era a agenda da igreja primitiva. Eles não abriam mão das reuniões no templo. Aquela água nascia no templo. Você quer ver uma palavra, tem que vir para o templo. Não é ficar preso na televisão em casa, assistindo futebol, perdendo tempo com videogame. Não, tem que vir para o templo, filho. E quando não puder, você tem o privilégio de poder participar do culto através das mídias sociais. E o interessante é que essas árvores produzirão fruto para o alimento. Então, quando alguém está vivendo uma vida irrigada pelo Espírito, as suas palavras servem de alimento. Não são palavras hostis, não são palavras negativas, são palavras que produzem vida, porque a pessoa está cheia do rio de Deus, está cheia do Espírito Santo. Suas palavras não são agressivas, não são tóxicas, não são ácidas. Pelo contrário, são palavras melífluas, suaves, plácidas, palavras carregadas de vida. E aquelas árvores, não eram só os frutos que alimentavam, as suas folhas serviam de remédio. Veja que coisa linda. Remédio para produzir cura. Então, queridos, você quer viver uma vida diferente? Você quer uma vida cristã com experiências novas? Invista tempo com Deus, seja obediente. Não tenha medo de mergulhar no rio de Deus e seguir o roteiro que Deus quer. Eu recebi um comando de Deus há mais de um mês. Estamos indo para o 2º mês. Em abrir o templo lá na Madalena, todas as quartas-feiras, de meio-dia até 1h30. E uns 15 dias atrás eu estava orando, nessa 1h30 de portas abertas. Desses 40 dias, só entrou uma pessoa lá. Eu boto uma placa lá, seja bem-vindo, entre e faça a sua oração. Entrou só uma pessoa. E ela entrou para vender bancos de madeira, aqueles banquinhos pequenos. Eu lá estava no quarto do choro, aos prantos, e alguém gritando lá atrás. E eu fui atendê-lo. E ele: compre aqui uns bancos para me ajudar. Eu disse: eu não tenho dinheiro e esses bancos para mim não tem serventia. Mas ali o Espírito de Deus disse: olhe por ele. Eu orei por ele para que ele vendesse aqueles bancos naquele dia. Ele estava com 6 banquinhos. E depois eu voltei para orar a Deus. Agradecido, entrou alguém para orar. Embora que a dinâmica do culto não é ninguém dirigindo, é o templo aberto, quem quiser entra, lê Bíblia, ora e vai-se embora a hora que quiser, até 1h30. Aí eu volto, e quando eu volto eu tenho uma visão. E Deus, ele fala com linguagens que a gente entende. Na minha vida, antes de Jesus, eu surfei durante muito tempo. Eu acampei nas praias do litoral sul, quase todas elas.
Feriados eu ia numa sexta-feira, voltava numa segunda, com a barraca, com a prancha, era a minha vida. Uma vida sem rumo. E esse era o meu cotidiano, as ondas, o surf. E aí Deus traz uma visão dentro de uma compreensão que não iria me deixar dúvida naquilo que Ele queria me falar. Talvez se Ele fosse falar para Paulo em uma visão, iria falar naquilo que Paulo, ele lidar no dia a dia do seu trabalho, né? Construção civil, muro, cimento, argamassa, alguma coisa nesse sentido. Porque Deus é um Deus que traz uma visão clara. E eu vi uma onda naquela visão, uma onda. E o Espírito começou a me falar, querido, quase que audivelmente. Eu estou para derramar um tempo de mover na Insegec, Campo, Pernambuco. Uma onda de poder e de avivamento dentro deste campo. Agora em seguida o Espírito continuou me falando. Agora muitos não irão se lançar neste mover. E aí vem a compreensão da onda, né? Quando você está surfando e que sobe uma onda, quem está no melhor lugar ali, chamado no pico, no momento certo, quando talvez alguns desceu até numa onda menor, que não iria dar possibilidade de muitas manobras, mas aquele que fica ali esperando o momento certo, ele pega a melhor onda. Então o Espírito disse, nem todos irão se lançar. Alguns ficarão com medo, sim, porque geralmente uma onda boa, ela tem uma dimensão grande. Ela é surfável, mas ela é grande. Ela tem uma extensão enorme. E às vezes as pessoas não se sentem seguras o suficiente para dropar aquela onda. E Deus começou a me falar dentro dessa linguagem. Muitos não estarão seguros para se lançar. Alguns questionarão, será que é para mim? Mas eu vi naquela visão que muitos irão entender o momento, não irão questionar, irão se lançar. Aí veio essa palavra de Ezequiel, que eu li, reli. E Deus disse, há uma profundidade em mim, que está reservada para aqueles que obedecem, não tem medo. Esse é o quarto e último estágio. E aí eu entendi o porquê de muitos não irão se lançar no mover. Porque o texto trouxe a revelação. Há aqui nesta visão, querido, uma topografia que continuará do mesmo jeito, o pântano. O pântano ficará do jeito que estava, sem vida. Escute bem. Os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados, sem vida. Isso aqui nos fala das pessoas que não querem obedecer, não querem seguir o comando de Deus para experiências novas. Sempre, isso não é para mim, isso eu não quero, isso aqui não é. Esse brejo e pântano tipifica, ilustra as pessoas que quando veem o mover de Deus para um momento específico, não quer. Prefere o pecado, prefere a desobediência, prefere o questionamento, os argumentos. E aí quando vem o mover, quando vem o fluir, fica do mesmo jeito, sem produzir nada, pântano, brejo, sem vida. Fique em pé no nome de Jesus. E aí eu lhe pergunto, o que é que você quer? Quando eu entrei numa igreja como essa, queridos, tem coisa que você pode dizer, mas pastor, o senhor não sabe lidar com isso? Isso produz algum nível de ruído na sua vida?
O senhor não foi curado? Eu vivi uma vida num pântano, queridos. E lá em São Paulo, o Espírito, eu estava ministrando lá em São Paulo, uns 15 dias atrás. O Espírito me levou para o quintal lá de casa, onde eu via mamãe pegando restos de comidas que os vizinhos mandavam para a gente. Papai nos abandona, deixa 7 filhos e uma mãe que num esforço hercúleo lutava em cima de uma máquina para alimentar 7 filhos, sozinha. E aquela visão, ela veio à minha mente. E toda tarde também eu ia numa padaria de um português chamado Seu Adelino, já não vive mais entre nós. E todo dia eu ia pegar pão de boia, né? Pão dormido. E eu era tão humilhado naquela padaria, queridos. Eu chegava ali com um saco, os funcionários me ignoravam, assim, porque papai tinha trabalhado ali muito tempo e Seu Adelino soube do drama nosso, que papai tinha nos abandonado e a família padecia, e ele resolveu entregar pão para a gente. Toda tarde eu ia pegar o pão de boia, pão dormido. E era muita humilhação, queridos. Por isso que eu cresci envolto a revoltas, cercado por um brejo e um pântano, sem produzir nada, só revolta, só mágoa, só ressentimento. Onde está meu pai? Por que isso? Por que ele fez isso conosco? Porque ele nos abandonou. E aquela ferida só aumentava, queridos, porque eu vivia num pântano sombrio. Mas, como a realidade do povo hebreu, Deus, ele não nos abandona. Pode as pessoas ao seu redor irem embora, filho. Pessoas que jurou fidelidade a você, romper com você e ir embora. Mas Deus está presente nos momentos mais sombrios. E aí, o rio passou um dia na minha vida. E encontrou uma região de pântano, sem produzir nada, a não ser mágoa e desejo de vingança. E aquele rio entrou na minha vida. E Deus me permitiu, nos últimos dias de papai, ele voltar para casa doente. E eu dando banho em papai, certa feita me lembrando de toda a dor que ele nos causou. E de toda a dor que ele estava causando agora a ele mesmo. Mas no meu coração já não havia mais mágoas. E nunca joguei isso na cara de papai. Nos momentos que eu tive ali, acompanhando os seus últimos momentos de sofrimento dele, eu nunca joguei isso na cara dele, porque eu fui curado pelo rio de Deus. Houve uma queda de toda a raça humana lá na Gênesis. Com a queda de Adão, toda uma raça cai. E parecia que não tinha saída. Mas Deus é um Deus de saídas. Deus não foi pego de surpresa com a queda do primeiro homem. Deus já tinha um plano salvador em Cristo Jesus. Então é assim, queridos. Estamos diante da mesa da Santa Ceia. Aqui vem a minha memória que em Cristo nós temos vida plena. Plena, vida plena.
Você não precisa mais viver em pântanos de mágoas, de ressentimentos. Não libera perdão. Eu fiz uma mensagem esses dias, o perdão à luz do Calvário. Eu perdoo, não é porque eu quero perdoar, é porque a mim é obrigado eu perdoar. Eu sou obrigado a perdoar. Eu não perdoo porque eu quero, eu perdoo porque eu fui perdoado pela obra do Calvário. E o perdão não é uma escolha. Eu não escolho perdoar, não. Eu sou emparedado a perdoar. Senão eu não sou um cristão. Senão eu não nasci de novo. Senão eu não tenho uma vida de novo nascimento. Vamos cear, queridos. Mas o que é que se carrega dentro de você hoje? Raiva por um abandono? Mágoas porque foi traído ou traída em algum momento? Você olha para um homem aqui nesse púlpito de 55 anos. Eu não preciso relatar a minha vida, porque o sermão não é os feitos do pregador, é os feitos de Deus. Agora eu não posso omitir para você os feitos de Deus na minha vida. Não posso. Não posso. E você olha para um homem de 55 anos, que carrega na sua biografia de vida experiências dolorosas sem Cristo, experiências frustrantes longe de Cristo. E eu sempre digo, eu não chegaria aos 55 anos se eu não seguisse o curso desse rio. E eu lhe pergunto nessa noite: você quer ficar no pântano? Eu sei o que é um pântano. Eu sei o que é um pântano. Eu sei o que é um lugar pantanoso. Eu sei. Eu frequentei esses ambientes. Mas um dia eu fui confrontado por uma palavra que mudou a minha vida. E eu lhe pergunto nessa noite: o que é que você quer? O rio está passando aqui. É o Espírito de Deus. Você tem duas escolhas: aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e esse rio vai trazer vida abundante. Vem aqui as pessoas que querem aceitar Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor. Vem até aqui à frente em nome de Jesus. Está vindo a primeira pessoa. Se houver mais uma pessoa aqui nessa noite, se você quer Jesus, quer voltar para Jesus, você quer deixar a vida de pântano? Não é a vida que Deus tem para você. Eu andei no pântano, eu sei o que é o pântano. Eu sei o que é o pântano. Eu sei. Qual é a sua escolha nessa noite? Tem mais alguém aqui que queira aceitar Jesus? O rio está passando. O rio está passando. O rio de Deus está passando nesse lugar. Você que está em casa, volte para Jesus. Não quero pântano para sua família. Minha família viveu num pântano porque não conhecia Jesus. Hoje
Eu sou casado, 2 filhos e uma esposa. Minha família é o esteio da minha vida. Muito diferente do padrão familiar que eu tive lá atrás. Porque eu decidi sair do pântano. Próxima segunda-feira nós completamos 90 dias de clamor pela família. 90 dias de clamor. E quantas restaurações vamos ver? Quantas restaurações? Restauração no ambiente da família. Sua família será a próxima. Oh, aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor. O Senhor está desfazendo laços. Ele está desfazendo laços no ambiente familiar. Oh! Oh, eu lhe casei para você viver até que a morte o separe. Eu o casei para que até a morte o separe. Podemos assentar, queridos. E aí, com esse Deus, nós temos experiências de fé, queridos. Deus nos leva em fé. O ano era 2011. Dezembro de 2011. Rua Córrego do Euclides 405. Para um ônibus na frente da igreja, do templo. E 40 e poucas pessoas comigo. A minha esposa e meus 2 filhos entram naquele ônibus. Nós tínhamos saído de 21 dias de jejum. Nós fizemos vigílias, porque já não estávamos mais no pântano. E Deus disse: suba a Sumaré. E eu fiz bazares. Eu ficava ali anunciando roupas usadas na frente do templo. Meu Deus. Eu encorajei uma família de uma criança de pouco mais de 5 anos, síndrome de Down. E a mãe disse, com mais outra filha e o marido: mas pastor, não vai dar. A minha filha é especial. Eu disse: a leve. Eu estou debaixo de 21 dias de jejum. A leve. Deus vai conosco nesta viagem. E eu a convenci por aquilo que Deus tinha me dito. E entramos ali. Dezembro de 2011. Chegamos na Bahia. 31 de dezembro. Paramos aquele ônibus. Os meus filhos pequenininhos. O posto praticamente sem ninguém. 31 de dezembro de 2011. A gente puxa as travessas de arroz frio, galeto frio, e vamos fazer a ceia aqui. Vamos receber 2012 aqui. Deus nos mandou aqui. E vocês estão debaixo de uma palavra. O pastor Vilmar estava lá. Ele e Jailson. Jailson não está mais aqui conosco. Mas foram os 2 de Condado que estavam lá. Ele sabe o que eu estou dizendo. E essa visão essa semana veio tão clara no meu coração. Foi por isso que eu lhe tirei do pântano. Para você viver experiências a cada dia.
do céu, estava lá Deus vendo a gente. Para alguns, me auto-adjetivavam de irresponsável. Como é que vai fazer uma viagem dessa? De ônibus para São Paulo, 2 dias. Passando mais tempo na estrada do que no congresso. 2 para ir, 2 para voltar, 4 dias. Mas Deus lá de cima olhava aquele pelotão e dizia: eu não consigo ver isso assim, eu só consigo ver assim. Vem cá, Miguel. Vem cá, Gabriel. Olha para lá para baixo, a Bahia, aquilo é Bahia. Se você não sabe, é Bahia ali. Está vendo aquele povo, aquele pastor ali? Eles estão debaixo de um comando. Eu os mandei ali e ele obedeceu. Sabe o que vai acontecer para o ano, Gabriel e Miguel? Talvez com aquelas azonas grandonas que é. Eles vão retornar a Sumaré, mas eles vão retornar tudo de avião. E no ano seguinte, mais de 80 pessoas comigo voltaram a Sumaré de avião. Pessoas que não sabiam nem colocar o cinto na aeronave. Pessoas que foram curadas, tinham medo de andar de avião. E fomos com 84 pessoas. Esse é o Deus que tira alguém do pântano para viver experiências novas. Fique em pé no nome de Jesus. Se você quer aplaudir ao Senhor, o aplauda. Há uma história nesse ministério. Há uma história. Há uma história aqui. Há uma história. Há uma história na vida desses meninos. Há uma história na vida da minha esposa. Há uma história por trás de tudo, queridos. Por isso que enquanto vida eu tiver, eu não abro. Eu não recuo. Pai, obrigado pelo cálice. Obrigado pelo pão. Quando o inferno pensou que com a queda de Adão e a sua esposa Eva não tinha mais saída, veio a obra do Calvário. Quando eu pensava que não tinha mais saída para mim, veio a obra do Calvário na minha vida. Obrigado pelo pão, obrigado pelo cálice. Venham ceiar, queridos. Oh, maravilha. Oh, maravilha. Obrigado. Não estou mais no pântano.